Olá, boa noite, graça e paz, querido, tudo bem? Hoje estamos mais uma quarta-feira, podendo compartilhar contigo a palavra de Deus, e para mim é motivo de alegria poder tirar esse momento, esse tempo para estar compartilhando da palavra de Deus, estar lendo e meditando um pouquinho. E nesse momento eu quero que você me dê alguns minutos da tua atenção, para que possamos juntos construir algo no Senhor, para que juntos possamos orar, para que juntos possamos clamar. E esse canto aqui que eu quase todas as quarta-feiras estou aqui nesse canto, nesse momento de louvor, de adoração, de oração, de intercessão ao Senhor. Isso alegra o meu coração, por poder compartilhar algo contigo. Sabe, querido, e eu acredito que esse momento é um momento muito importante, é um momento no qual nós podemos estar em comunhão. E é mais ou menos sobre isso que eu quero falar nessa noite, sobre a questão de comunhão. Mas antes de qualquer coisa, eu quero te convidar a você ir na tua casa, para que venhamos estar orando, venhamos estar clamando ao Senhor, para que o Senhor ele seja bem-vindo na nossa casa, no nosso meio, na nossa vida. Vamos dar liberdade ao Senhor, vamos dar liberdade nessa noite ao querido Espírito Santo, vamos convidar Ele para que Ele seja bem-vindo em nosso meio. Sabe, de repente você está na tua casa, ou você está, de repente, em algum lugar específico que está escutando esse momento de palavra, esse momento de adoração. Eu quero te convidar, feche seus olhos neste momento e abre teu coração. E nós vamos orar juntos. Pegue na mão da tua família, dos teus familiares, de repente, se você está próximo de alguém ou de um amigo, e ore junto com essa pessoa, ore junto com a tua família. Amém, querido? Vamos orar? Pai, neste momento eu me coloco diante da tua presença, para clamar por ti, para clamar pelo teu querer, para clamar pela tua vontade, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor, nós precisamos, nós necessitamos de ti, Senhor. Por isso aqui temos nos colocado, Senhor, diante da tua presença. Ministra em nós, através de nós, o teu querer, a tua vontade. Ó, Senhor, nos perdoa pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelas nossas iniquidades. Mas a Ti clamamos nesse momento. A Ti colocamos a nossa vida, a Ti colocamos a vida dos nossos familiares, nossos entes queridos. Colocamos a vida, Senhor, desses irmãos que estão nos ouvindo nessa noite. A casa, colocamos a situação, a circunstância, ou se tiver algum problema, alguma dificuldade que estão passando, eu apresento a Ti, Senhor. A vida dos meus irmãos, que o Senhor vá ao encontro deles e que eles vão ao teu encontro. Que o Senhor nessa noite nos envolva de uma forma sobrenatural com o teu querer, com a tua vontade. Eis-nos aqui, Senhor, é de ti que precisamos, é ti que amamos. Te damos liberdade nessa noite. Em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém, querido. Então, como eu falava, é motivo de muita alegria esse momento da qual eu posso estar contigo, da qual eu posso tirar esse momento para nós buscarmos na palavra de Deus. E todas as vezes que eu estou num momento como esse, eu gosto de fazer, como vocês viram, tomar um café e entrar na presença do Senhor, da liberdade do Espírito Santo. Eu convido Ele para estar nessa comunhão comigo. Por quê? Porque é algo que tem que ser simples, é algo que tem que ser espontâneo. Quando estamos na nossa casa, quando estamos no culto, deve haver em nosso coração uma disposição, né? No sentido do que estamos fazendo, qual é o propósito de estarmos reunidos, né? O que nos leva a estar enganjados como, vamos dizer, como... me fugiu a palavra agora, como pessoas que congregam numa igreja, como membros de uma igreja. O que nos leva a congregar numa igreja? O que nos leva a ir no culto no domingo? O que nos leva a ouvir o culto na quarta-feira? O que nos leva a ouvir o culto no domingo? O que nos leva a estar com os nossos irmãos? O que nos leva a isso? E aí é sobre isso que eu quero falar nessa noite. O que nos leva a estar uns com os outros é a comunhão. E eu vejo que às vezes nós temos dificuldade de ter essa comunhão. E nós precisamos entender que é muito importante a comunhão. A nossa comunhão com Deus, a nossa comunhão com os irmãos e a comunhão com a luz.
E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Eu não tenho como eu ter comunhão com Deus e ter comunhão com a luz e não ter comunhão com os meus irmãos. Não. Eu preciso ter comunhão com Deus para mim ter comunhão com os meus irmãos e para andar na luz. Sabe, querido? E às vezes, eu não gosto do irmão, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, eu não gosto daquele outro. Estamos errados. Por quê? Porque quando estamos em Deus, nós começamos a aprender a sujeitar uns aos outros, aprender a andar com as indiferenças dos nossos irmãos. Mesmo se de repente o teu pensamento não é o mesmo que o meu, mas há um propósito em comum qualquer, buscar Deus. Esse é o nosso propósito em comum quando nós estamos congregando, quando nós estamos aliançados a Cristo Jesus. Quando nós saímos da nossa casa e vamos para o culto, há um propósito comum. Qual é esse propósito comum? Em estar naquele lugar, estar naquele ambiente louvando, adorando, orando e buscando o Senhor. Quando nós estamos fazendo esse momento de culto online, o intuito meu é que você, aí na tua casa, nós vamos estar num propósito comum, da qual nós vamos juntos buscar o Senhor, da qual juntos vamos clamar ao Senhor, mesmo que de repente a gente esteja distante um dos outros, mesmo que eu moro em Santa Rosa, de repente você mora em outra cidade, ou eu moro no bairro Cruzeiro, você mora em outro bairro na cidade, mas com o mesmo intuito. Qual é? A comunhão no Senhor. Sabe? E eu quero te convidar você nesse momento a abrir a tua Bíblia. Primeira carta de João. Primeira carta de João. Não é o Evangelho, é a primeira carta de João, onde fala assim. A primeira carta de João nos diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, a respeito do verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a vimos, e dela damos testemunho, e anunciamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vivemos e ouvimos, anunciamos para vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. E escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Querido, eu vou começar aqui. Então, há uma comunhão. Aqui, na carta de 1 João, está falando a respeito de uma comunhão, da qual, diz aqui que aquele que era o verbo se fez carne, se fez real, da qual que houve uma manifestação, uma manifestação de vida a respeito do verbo, da qual os olhos daqueles homens contemplaram, Aqui o apóstolo João está falando, a qual no princípio que vimos, os nossos próprias mãos apalparam. Imagina, querido, um Deus ou um Jesus real, da qual com os olhos deles, eles viram, com as mãos eles apalparam, eles tocaram a ele, e com essa questão de comunhão, da qual eles tiveram com eles, eles davam testemunhos e anunciavam, e eles estão anunciando a nós. Aqui está anunciando a nós o quê? A vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada, porque foi manifestada a eles, e eles o que? Anunciaram. E diz aqui: os que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês, para que vocês tenham comunhão conosco. Eu vejo algo importante, da qual muitas vezes tem se perdido entre nós, como igreja, como irmãos. Por quê? A questão da comunhão. E eu quero, antemão, falar algo. Comunhão.
koinonia, no grego. Comunhão, no grego, é koinonia. Eu acho que eu expressei correto. Mas não é a forma de eu expressar, mas eu queria trazer o sentido disso. A comunhão, ela se refere ao quê? A partilha e ao relacionamento. Tem nos faltado partilhar e tem nos faltado relacionamento. E nós que muitas vezes congregamos, e nós que muitas vezes estamos, ou dizemos que estamos aliançados à igreja, aliançados ao corpo. Por quê? Porque nós temos dificuldade de nos relacionar. Porque eu nasci assim, eu cresci assim e eu vou morrer assim. Misericórdia de nós, irmãos. Misericórdia de nós, se esse é o nosso pensamento. A questão da comunhão, em primeiro lugar com Deus, e automaticamente comunhão com os nossos irmãos, nos leva à comunhão com a luz, nos leva à comunhão com a verdade. E é sobre isso que eu quero falar. Mas sim, gostaria de falar da comunhão da igreja. Muitas pessoas têm dificuldade de entender, porque é tão importante, têm dificuldade de entender que é tão importante para nós. Nós estamos juntos, porque fazemos questões de darmos importância, porque não fazemos questão de darmos importância. Podemos olhar e ver que a maior parte das pessoas estão num ciclo contrário. Eu estava anotando, estava meditando e vejo que a maior parte de nós tem dificuldade e andam pelo ciclo contrário. Deixam de ter comunhão e eu quero falar algo nessa noite. De repente a pandemia que temos vivido nos impede de estarmos na igreja, mas não nos impede de estar em comunhão. Só que por nós termos uma falha já. Na questão da comunhão nós deixamos de partilhar, de nos relacionar com os nossos irmãos. Por quê? Porque eu estou bem, eu não preciso nada, e a gente deixa de partilhar e se relacionar com aqueles que estão precisando. A gente deixar de se preocupar com os outros, porque a gente está muito preocupado em meu bem-estar, em meu sentimento, em minha família, e deixa de olhar para o nosso próximo, e deixa de vivenciar algo tão importante, da qual nós temos comunhão com Deus, os nossos irmãos, e comunhão com a luz. E se nós temos comunhão com Deus e dizemos que temos comunhão com os nossos irmãos e não temos, é impossível nós termos comunhão com a luz. Por quê? Porque nós estamos afastados da comunhão com os nossos irmãos. E automaticamente nós não vamos conseguir anunciar o que vimos, o que ouvimos e o que praticamos. O verdadeiro evangelho, a verdadeira palavra de Deus, ela não está baseada só numa palavra, mas ela está baseada em eu absorver, em eu ter ela, em eu exercer e eu colocar em prática. E não só colocar em prática na minha vida, mas levar para aqueles que precisam ouvir a verdade de Cristo. Vamos lá, eu anotei mais algumas coisas. Mas precisamos entender algumas coisas sobre a nossa comunhão, para entender as razões que nos levam a estarmos juntos. Como estamos aqui hoje, ou por que estamos aqui hoje. Nós precisamos entender o porquê, ou qual é a razão que nos faz ir na quarta-feira no culto, ou que nos faz ir no domingo no culto. Nós precisamos entender qual é a razão. E eu quero te dizer, a nossa razão é Cristo. Essa é a maior razão. A razão da qual vivemos tem que ser Cristo. Da qual anunciamos é Cristo. Isso tem que ser gerado em nós, no nosso meio, uma unidade, uma união, da qual a gente venha se fortalecer em quê? Em comunhão, em congregar, em partilhar, em nos relacionar. Muitas vezes nós temos dificuldade disso. E nós nos distanciamos e nos afastamos. Mas por quê? Por causa de alguns falsos ensinos, algumas falsas práticas. Deus tem para te dar, Deus tem para nos dar sim, querido. Mas não é o fato de Deus me dar que eu tenho que abandonar os meus irmãos. Eu preciso aprender a congregar, eu preciso aprender a ter comunhão, querido. Eu preciso falar isso para ti nessa noite.
Por que eu estou falando isso? Porque essa é a realidade, que nós precisamos voltar a ter comunhão. E comunhão não é só estar dentro de uma igreja. Comunhão é se preocupar, é se relacionar, é se preocupar e orar e chorar pelos que estão enfermos. Mas eu não conheço. Mas é nós nos prostrar, querido. Nós nos prostrar em pranto, em choro, pelos que estão morrendo, pelos que estão padecendo, pelos que estão enfermos no hospital. Meu Deus, quão triste é cada dia que a gente ouve pessoas sendo ceifadas pela questão do Covid, pessoas morrendo, querido. Pessoas morrendo nas filas por não ter como ter um atendimento adequado. Querido, isso é triste, isso é desesperador. Eu não posso olhar para isso e achar que isso não faz parte da minha vida. Não, querido, eu preciso me importar com isso. Eu preciso clamar, eu preciso chorar ao Senhor. Meu Deus, nessa noite eu venho aqui para dizer, querido, nós precisamos voltar a ter comunhão com Deus e comunhão uns com os outros, para que nós possamos ter comunhão com a luz, para que nós venhamos anunciar a luz, anunciar a verdade de Cristo. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos retomar a nos prostrar, em orar, em jejuar, em clamar pelo Senhor e pedir, Senhor, nos dê direção, Senhor. Mas para isso nós precisamos ouvir, para isso nós precisamos escutar a voz do Senhor, para isso nós precisamos reconhecer a voz do Senhor. E tudo isso gera em questão de comunhão. Não tem como eu ouvir Deus se eu não estou na comunhão. Ou se eu estou só dentro da igreja, não tem como eu ouvir Deus. Se eu não ter comunhão com Deus, não ter comunhão com os meus irmãos, eu não vou ter comunhão com a luz, querido. Ou, se eu ter comunhão com Deus, assim como eu digo, e não ter comunhão com os meus irmãos, eu estou fora da luz e eu vou me afastar. Eu vou me desanimar, eu vou me entristecer porque ninguém olha para mim, ninguém se importa comigo. É porque nós estamos fora da luz. E a ausência da luz gera em nós trevas. A ausência de algo em nossas vidas é ocupado por outra coisa. Aí se nós estamos fora da luz, vai vir coisa ruim, vai vir pensamento ruim, porque ninguém me ama. E aí eu vou lá e falo pro meu irmão e começo a influenciar outros dentro da igreja. Pastor, o senhor está falando algo. Sabe por que eu estou falando isso, querido? Porque chega, querido. Chega de nós nos acovardarmos. Nós temos nos acovardado mesmo. E temos botado a culpa agora no Covid, temos botado a culpa em tantas outras coisas. A culpa não está no Covid. A culpa não está na igreja. Cara, a culpa está em nós. E não buscarmos mais a Deus. E não termos um devocional com o Senhor. E não queremos congregar. O sentido de congregar não é levar só teu dízimo, a tua oferta, querido. Misericórdia, se esse é o teu pensamento. Não se fala só em dinheiro, querido. Não é só isso. Mas é uma vida em comunhão com Deus e uns com os outros. E nos preocupar e nos relacionar. Não só com nós que estamos dentro da igreja, mas no coletivo, dentro da igreja, gerar um espírito de Deus que nos testifica, que nos fortalece para que a gente possa ir lá fora. Buscar o órfão, a viúva, aqueles que estão morrendo, aqueles que estão padecendo. Sabe? Não tem como eu viver sozinho. Não adianta eu querer ser o crente. Não adianta, se eu não consigo congregar, se eu não consigo me relacionar com os meus irmãos. Eu preciso aprender a viver em comunhão. Não tem vida com Deus sem comunhão. Não existe, querido. Eu sou ousado nessa noite de falar. Não existe. Eu vou na igreja. Ir na igreja não significa nada mais. Porque há muita gente dentro da igreja dispersas, distantes. E não é uma obrigação você ir na igreja. Você não é obrigado a orar. Você não é obrigado a jejuar. Você não é obrigado a ler. Mas eu entendo que nós necessitamos
de uma oração. Nós necessitamos em jejuarmos mais. Necessitamos lermos as Escrituras e aprender das Escrituras. Aquilo que Deus está nos orientando, aquilo que Deus está nos dizendo. Que nem diz aqui, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Cara, que tremendo isso. Um Deus real, um Jesus real, palpável, tocável. Você pode tocar, você pode sentir, mas não só isso, você pode ter uma comunhão com Ele. E aqui diz a comunhão, nesse sentido, se fala em ouvir ou viver, partilhar, se relacionar. O que o apóstolo João está trazendo para nós, que além desse Deus ser real, mas que nós precisamos ter um partilhar coisas com Ele e nós nos relacionar com Ele. Como Ele é isso que temos anunciado. Por quê? Porque quando eu me torno ou me relaciono com Ele, Ele faz parte de mim e eu automaticamente eu tenho um anseio, um desejo de estar com os nossos irmãos, compartilhando e partilhando. E não só fica num ciclo dentro da igreja, mas isso sai para fora. Não fica só dentro de 4 paredes, mas isso sai para fora, alcançando o órfão, a viúva, os necessitados. Querido, nós precisamos despertar. Esse tempo que estamos vivendo tem sido terrível, querido. Tem sido terrível, querido. É triste. Muitas vezes as pessoas vêm pedir oração, a gente ora, a gente clama ao Senhor, sabe? Mas às vezes as pessoas morrem. Não é culpa de Deus. Não, querido. Não é culpa de Deus. A gente precisa entender que tem coisas que vão acontecer e, como eu falava esses dias quando eu fui fazer uma visita, não sei você, mas eu daria a minha vida pelos meus familiares. Se um deles estivesse doente, estivesse numa situação mais crítica, eu daria a minha vida pela vida deles. Eu daria a minha saúde pela saúde deles. Mas sabe que eu vejo que nesse tempo muitas pessoas têm se prostrado diante de Deus, clamando: Senhor, eu faço uma aliança contigo. Faço uma aliança contigo, Deus, eu quero voltar para os teus caminhos. E é sobre isso que eu quero falar também. Que a gente precisa voltar para os caminhos do Senhor. A gente precisa voltar para a comunhão com o Senhor. Nós não podemos perder tempo, querido. Não há mais tempo para perder. A gente precisa desfrutar o tempo precioso do qual temos. Nós precisamos ter a comunhão com Deus e a comunhão uns com os outros. Nós precisamos ter essa comunhão com Deus e uns com os outros. O que justifica a nossa comunhão da igreja é o fato de que todos nós, ou das pessoas que estamos na igreja, têm um acesso, uma revelação da parte de Deus. Então, o que isso significa? A nossa comunhão e Deus que nos rodeia. Por isso que precisamos estar em comunhão no Senhor. Essa comunhão não é feita simplesmente por algo mental da nossa mente, mas é algo físico. Por quê? Porque a gente vê o manifestar de Deus no nosso meio. A gente vê o poder de Deus no nosso meio. Quando estamos em comunhão, quando estamos em concordância, nós precisamos voltar. Precisamos voltar, querido, a estar em concordância. Que as nossas orações sejam em concordância. Ah, mas o fulano lá, eu não gosto. Querido, nós precisamos aprender a amar uns aos outros. Nós precisamos aprender a conviver mais uns com os outros. De repente nós não podemos estar todo o pessoal dentro da igreja, mas nós podemos estar mandando uma mensagem para alguém dizendo: Deus te ama. Hoje nós temos o Facebook, hoje nós temos o WhatsApp, nós temos o Instagram, nós temos ferramentas e nós usamos mal as ferramentas que nós temos. Essas ferramentas são formas de nós evangelizar, são formas de alcançar outras vidas, de repente em outro país, em outra cidade.
Até os nossos vizinhos, que às vezes a gente tem dificuldade de falar com eles, então que a gente manda uma mensagem. E eu quero te desafiar, querido, nós retomarmos e dizer e mandar mensagem para as pessoas dizendo que Deus ama elas. E tentar nos esforçar ao máximo para querer compartilhar e nos relacionar uns com os outros. Eu vejo que é tempo de nos arrependermos, no sentido de nos arrependermos que nós estamos errados em algumas coisas e chegar diante do meu irmão e dizer: irmão, me perdoa, porque eu tinha um pensamento assim, assim, assado de ti. Mas como eu vou saber se eu não me relaciono? Como eu vou saber se eu estou distante? Como eu vou aprender se eu estou distante da igreja? Como eu vou aprender se eu estou distante de um relacionamento com Deus? Querido, tem chegado esse tempo para nós voltarmos e ainda parece que tem gente que não está entendendo. Ainda tem gente que parece que está levando, é qualquer coisa, querido. Não vamos brincar. Não há mais tempo para brincar, não há mais tempo para desperdiçar, querido. Nós queremos nos voltar de todo o nosso coração a buscar o Senhor. Porque nós vamos voltar a essa comunhão, que é uma comunhão real, feita por pessoas real. Porque Ele é real, eu sou real, você é real. Está na hora de nós voltarmos a termos comunhão. Entenda, um relacionamento não gira em torno só de uma pessoa. Ele gira em torno de Deus e de um povo que é manifestado também através da luz e da verdade dele, da qual nós recebemos, partilhamos, nós vemos, com os nossos olhos a gente vê, com os nossos ouvidos a gente ouve, com as nossas mãos a gente toca e nós anunciamos. Está na hora de nós anunciarmos a esse Cristo, a esse Jesus, que vivo para todo sempre, e que Ele vai voltar para buscar o seu povo, a sua igreja. E eu quero me esforçar cada dia para poder ser esse povo da qual o Senhor vai vir buscar. Eu quero fazer parte desse povo. Então, que nós venhamos a ter a comunhão. Primeiro ponto, para encerrar. Comunhão com Deus gera comunhão com os outros. E comunhão com os outros gera comunhão com a luz. E comunhão com a luz gera comunhão com a verdade. É comunhão, querido. Retomar essa comunhão como igreja, como ministério. Nós precisamos nos importar com os nossos irmãos. Nós precisamos nos preocupar uns com os outros. Nós precisamos orar, porque eu vejo que, assim como a igreja primitiva, se um tinha, todos tinham. Por quê? Porque eles partilhavam, repartiam tudo que eles tinham. Ninguém padecia. Por quê? Porque eles entendiam o quão importante é comunhão. E hoje, no tempo que vivemos, nós somos muito individualistas. Porque se eu tenho, tá bom, tranquilo. A gente precisa olhar e ter compaixão, assim como o Senhor tem compaixão uns dos outros, para que se cumpra e para que nós possamos exercer o nosso verdadeiro papel como cristão. Amém? Era isso que eu queria nessa noite compartilhar contigo. Vamos orar? Eu entrego, Senhor, a vida de cada um, de cada irmão que nos ouve nessa noite. E eu quero te pedir, querido Espírito Santo, que nós venhamos ter comunhão contigo, que nós venhamos ter comunhão com o Pai, que nós venhamos ter comunhão com Jesus, que assim possamos ter comunhão uns com os outros, que haja o partilhar, o nos relacionar, o nos preocupar uns com os outros, que venhamos nos compadecer em oração, em clamor, em pranto, em choro, apresentando ao Senhor a vida daqueles que estão enfermos, a vida daqueles que estão em dificuldade, a vida daqueles que de repente estão padecendo por estar distante da comunhão. Mas que nós, Senhor, Tu nos ajude a nós buscar os nossos irmãos e dar ânimo aos desanimados, encorajar os desencorajados. Nos ajude a poder exercer e ajudar os nossos irmãos. Nos abençoe, é o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Uma ótima e abençoada semana. Fica com Deus. Lembrando, querido, você que é dizimista, você que é ofertante, nos ajude com
Continua sendo generoso com Deus. Não deixe de cumprir com o que você tem feito diante do Senhor, sabe? E nós temos despesas para esse mês ainda, e você que tem sido um cooperador, você tem sido alguém que tem nos ajudado a manter as portas do nosso ministério abertas. Eu quero te incentivar a nos ajudar a poder manter as portas abertas, para que a gente possa ajudar outras pessoas que precisam. Lembrando que é importante isso, a cesta do amor. Ajude. De repente você não pode estar na igreja, não tem problema, mas ajude. Se você de repente souber de alguém que está passando, leve o alimento para essa pessoa. Leve de comer para essa pessoa. E se de repente você não tem para quem dar, e você tem algum alimento, nos procure, nos chame, que nós sempre temos alguém da qual nós possamos destinar e abençoar. Que Deus abençoe a todos, uma ótima e abençoada semana. Fique com Deus, um forte abraço.